Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal SOS EBD, um canal que tem a finalidade de te auxiliar, te ajudar no estudo, no exame da revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para somar com você, estamos aqui para contribuir. Nosso resumo é sempre feito de forma compacta, rápida e objetiva. Quero deixar aqui um convite a você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Vá até lá, se inscreva, clique lá no sininho para você receber todas as notificações quando a gente postar algum conteúdo novo aqui, tá bem? Hoje nós vamos estudar a lição de número 4. Ela será estudada nas igrejas domingo, dia 28 de abril, e o tema da lição é como se conduzir na caminhada. Esse trimestre o autor está fazendo uma leitura, uma leitura panorâmica da caminhada, da jornada do cristão aqui nessa terra. Como nos devemos comportar, como tudo começa, desde o aceitar a Cristo, o batismo, o arrependimento e o processo da vida cristã. Então, esse trimestre nós estamos, assim, de alguma maneira sendo confrontados, com a nossa conduta diária, com as nossas crenças, com as nossas, podemos dizer assim, com as nossas atitudes que tomamos no dia a dia, e isso tem sido muito bom, porque é um momento, de fato, para a gente refletir em todas essas coisas. O texto áudio está escrito em Colossenses capítulo 4, versículo 5, está escrito assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A verdade prática diz assim: a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então, assim, é aquela luta, uma luta interna que a nossa natureza pecaminosa, muitas das vezes, provoca em nós, tentando a todo custo e a todo instante nos levar de volta para a nossa velha maneira de viver, os nossos pecados, os rudimentos antigos, a nossa velha maneira de viver. Mas também a gente tem visto assim muitos ataques exteriores, ataques que vêm de pessoas, de ideias, de culturas, de filosofias diferentes ao padrão, aos princípios bíblicos, a palavra de Deus em si. Então essa batalha, à medida que se aproxima a volta de Jesus, à medida que o tempo vai ficando menor entre a nossa jornada, o fim da jornada e a volta de Cristo, essa luta ela iria se agravar mesmo, porque Jesus disse que nos últimos dias seria mais apertado, nos últimos dias seria mais difícil. O próprio Jesus disse que talvez quando ele voltasse, quando o Filho do Homem voltasse, acharia fé sobre a terra. Então é uma pergunta atual para esses dias. Será que quando Jesus vier, como estaremos nós? Como estará a igreja? Como estará a pregação? Como estará o evangelho? Como estará a juventude? Como estarão os cristãos quando Cristo voltar? Essa é uma pergunta muito, muito importante para os dias de hoje. A leitura bíblica em classe, eu vou ler, não costumo ler, mas vou ler porque ela é uma leitura curta. Está em Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 17. Está escrito assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas
entendei qual seja a vontade do Senhor. Vocês observam aqui que Paulo, ele aponta para os últimos dias, ele aponta para o tempo restante, o final. É como se a gente estivesse passando ali por aquele funil, onde a coisa, à medida que vai se aproximando o tempo, vai se afunilando, se apertando. Os dias são maus porque a intensidade dos ataques tem aumentado cada dia mais. E aí Paulo, ele chama a atenção dizendo como vocês devem se comportar quando isso acontecer, tá bem? Praticar o evangelho significa ter uma vida transformada, de modo que a conduta da pessoa convertida é parecida com a de Cristo. Então, eu vejo como se Paulo lá atrás estivesse olhando para o futuro, observando e vendo esses dias maus, e ele trazendo a receita, ele trazendo a válvula de escape, ele mostrando como nós suportaríamos tudo isso, se parecendo, vivendo como Cristo, buscando o exemplo em Cristo, pegando Cristo como exemplo, permanecendo na vontade de Deus, permanecendo na obediência, permanecendo naquilo que Deus propôs para o seu povo, para a igreja, né? Os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos, o fundamento dos apóstolos, né? As doutrinas apostólicas. Então, Paulo, de antemão, ele vai dizer: vocês só vão suportar estes dias se vocês se parecerem com Cristo, viverem uma vida como a de Cristo. Introdução. Na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Então, quem estabeleceu esse padrão, quem designou a forma, a maneira como nós devemos nos portar, não são os livros da história da humanidade, né? Não são os cientistas, não são os filósofos, não foram os homens sábios dessa vida, não. O próprio Deus é quem estabelece esse padrão de antemão. É o próprio Deus quem designa todas as normativas para que eu e você tenha uma vida cristã saudável, bem-sucedida e, acima de tudo, uma vida cristã aprovada por Ele, aprovada no céu. Muitas pessoas se preocupam muito com esta vida terrena, com um nome famoso, afamado, um nome que se destaca, um nome que tenha uma grande popularidade nessa vida. Mas a pergunta é: o meu nome, o seu nome, como ele é respeitado lá no céu? Como ele é dito lá no céu? O que o céu fala de mim? O que o céu fala de você? Porque as nossas obras, elas que testificam do nosso nome perante Deus, perante o céu, perante as testemunhas que estão à volta do trono de Deus. Então, a conduta cristã é que constrói o nosso nome perante Deus, tá bom? Perante as suas testemunhas. O tópico primeiro é o padrão de conduta na caminhada cristã. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, que se torna base de comparação, consagrada como modelo a ser seguido. Então, como é Deus quem determina, esse padrão, então, ele é irrevogável. Esse padrão, ele não pode sofrer nenhum tipo de mudança. Ah, mas eu acho que poderia melhorar aqui. Não, Deus, quando predeterminou esse padrão, ele já o estabeleceu dentro daquilo que é a sua onisciência, o seu conhecimento insondável já
já prescreveu tudo ali, né? Então, esse padrão ele vem de Deus, Deus como autoridade máxima, como soberano, como pai de todos os seres viventes, como criador de todas as coisas, criador do universo. Ele é quem estabelece esse padrão e o consagra. Isso quer dizer, Deus define que este padrão deve ser perpetuamente obedecido, né? Em João 13, versículo 15, Jesus ele expressa, né, a si mesmo, ele mostra que ele mesmo é o modelo, ele é o exemplo a ser seguido, ele é o modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Então, todas as vezes que eu e você tiver que tomar uma decisão, fazer qualquer coisa, qualquer ação nossa, qualquer pensamento, tudo que nós vivemos, respiramos, pensamos, a nossa vida deve ter por padrão o modelo de vida de Jesus. E lá nós sempre, na vida de Jesus, nós sempre encontraremos uma resposta agradável a Deus. É por isso que é muito importante a gente entender que a nossa vida precisa ser pautada na vida de Cristo, porque ali está o modelo agradável a Deus, o modelo da obediência, o modelo da submissão, o modelo da plenitude de tudo aquilo que Deus quer de nós. Ponto 2, fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. É bem importante a gente observar esse fator na vida de Jesus, porque se queremos chegar ao fim de uma jornada, ao fim de uma caminhada, onde a gente será recompensado, premiado por alguém que estabeleceu um padrão antes, de antemão, nós temos que saber qual é a vontade máxima dessa pessoa, desse ser que estabeleceu tudo isso. E Jesus se porta assim, o tempo todo Jesus, ele conduz a sua vida, ele vive dia após dia, obedecendo e sempre fazendo a vontade do Pai. Nós, porém, temos um grande desafio. Qual que é o nosso grande desafio? É nos submeter à vontade de Deus, é obedecer a Deus fazendo a sua vontade, até mesmo quando a vontade de Deus, ela nos confronta, né? Temos muita facilidade em fazer a vontade de Deus, obedecer à vontade de Deus, quando ela até mesmo traz algum benefício para a gente, né? Quando ela vem de encontro ao seu anseio, a gente tem muita facilidade de fazer a vontade de Deus. Mas quando essa vontade soberana de Deus, ela nos confronta e traz algum desconforto para nós, a gente logo começa a inquirir Deus, né? Algumas perguntas, Senhor, mas tem que ser assim mesmo? Por que assim? Por que aqui? Por que não lá? Por que agora? Por que não depois? Não dá para ser diferente? Então a gente começa a inquirir Deus quando a vontade dele nos confronta ou não nos traga algum tipo de benefício imediato. Então, a vontade de Deus, obedecer, fazer a vontade de Deus, tem que estar além, tem que estar muito além daquilo que nós queremos, né, para nós mesmos, pensamos acerca de nós mesmos. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, né? Mas agradável a Deus, não a nós. Nem sempre ela nos agrada, nem sempre ela traz para nós aquele sentido de satisfação, né? Mas ela é perfeita, então devemos fazê-la. Aos olhos humanos,
parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele em Mateus capítulo 6, né? Então, quando a gente fala e bate muito nessa tecla do padrão de vida em Cristo, com Cristo como nosso modelo, as pessoas logo, não, mas ninguém é como Jesus, ninguém consegue agradar como Jesus, ninguém consegue fazer as coisas como Jesus fazia, porque ele era Deus, nós não somos. Mas o padrão que Paulo está dizendo aqui, imitar a Cristo, fazer conforme Cristo, é dentro da nossa limitação. É claro que Paulo não está dizendo que nós vamos nos tornar deuses, né, semideuses ou deuses menores, porque buscamos a santidade, porque vivemos uma vida de obediência. Não, mas Paulo está dizendo que quando a gente busca do céu, do alto, discernimento, entendimento, força principalmente para resistir a todo esse ataque, toda as bandejas dessa vida, Paulo está dizendo que dia após dia e gradativamente a gente vai alcançando esse status, a gente vai alcançando esse padrão, a gente vai alcançando aquilo que ele disse, a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo. Então nós vamos alcançar no final dessa caminhada, no final dessa jornada, qual estatura? A estatura do varão perfeito, Cristo. Cristo como homem não pecou. Então nós estamos galgando, estamos construindo. Mas isso a gente não consegue fazer sem a ajuda de Deus, sem o auxílio do Espírito Santo, sem que do alto a gente seja revestido de força, de discernimento, de sabedoria, de graça, muita graça diante de cada desafio, diante de cada tentação que nós nos depararmos nessa vida. Então, o que Paulo está dizendo é que é possível sim a gente viver uma vida neste mundo, sabendo de todas as mazelas que ele oferece, que ele nos oferta todos os dias, mas mesmo assim vivermos uma vida para Deus, com um padrão de excelência, tá bom? Ponto 3, uma vida cristã bem-sucedida. O apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. A ideia do apóstolo Paulo aqui, ele traz a ideia da competição dos Jogos Olímpicos, né? Onde o atleta ele se preparava, ele treinava arduamente com muita disciplina e dedicação. Por quê? Porque ele sabia que ali teria pessoas também muito bem preparadas, pessoas que também se dedicaram, se esmeraram no treino. Então, Paulo ele diz o seguinte, que lá no texto ele diz assim, muitos correm, mas um só é coroado, um só vai vencer. Nós sabemos que nós não seremos único e exclusivo a sermos vencedores nessa caminhada, nessa jornada que estamos caminhando. Mas Paulo ele diz o seguinte, que cada um ele deve visar assim a sua própria vitória, a sua própria conquista, a sua própria recompensa. Por quê? Porque se eu não entender que todos os dias eu tenho que vencer as minhas vontades, as minhas paixões, as minhas concupiscências, os meus desejos, o meu desânimo, tudo que me impede de fazer a vontade de Deus e viver um padrão de excelência, de vida cristã excelente para Deus, tendo Cristo como modelo, Paulo sabe que se as pessoas não procurarem viver essa vida dessa maneira, elas não terão uma vida cristã nessa vida bem-sucedida. E por fim, ainda que elas possam até ser salvas, mas, porém, não terão uma vida cristã bem-sucedida. Então, isso nos mostra que, olha o que Paulo está dizendo aqui, que para termos uma vida
cristã bem-sucedida, a gente não pode esperar que aconteça as coisas por acaso, que a vida que a gente vá vivendo a vida, tocando a vida, como se não precisássemos observar os seus limites, as suas abstenções, né? Então Paulo está dizendo que assim como o atleta, ele corre para ganhar, ele compete para ganhar, nós também temos que ter essa mentalidade de alguém que está numa corrida, numa competição para sermos vitoriosos, Por quê? Irmãos, muitas pessoas vão chegar no fim dessa caminhada e até serão salvas, mas quando elas olharem para trás, elas não verão uma vida bem-sucedida. Por quê? Porque todo aquele que quer vencer, dentro desse texto que Paulo escreve aos Coríntios, todo aquele que quer vencer, ele tem que se abster. Ele tem que se abster de várias coisas. A pessoa não pode viver uma vida entregue ao pecado, fazendo a vontade da carne o tempo todo, durante toda a sua vida, e chegar no final querer ser recompensado. Querer ter recompensa. Como que a pessoa vai ter recompensa se ela não viveu uma vida de renúncia, de disciplina, né, dentro dos padrões que Deus estabeleceu? Não vai. Tais pessoas não terão a recompensa, porque a recompensa não é para todos. Não adianta a gente achar que todos serão recompensados, porque há uma justiça em Deus que não o permite recompensar a todos da mesma maneira. Por quê? Porque é uma competição, porque é uma corrida, porque é uma disputa. Então, quem renunciou, quem abdicou, quem foi piedoso, ele vai ter uma recompensa. Quem não foi, vai ter outro tipo de recompensa. E não adianta a pessoa reclamar ou querer ver em Deus algum tipo de injustiça, não. Por quê? Porque foram as nossas escolhas, foram as nossas atitudes, foram as nossas decisões que nos levaram a ter uma vida mal-sucedida, uma vida cristã mal-sucedida, né? Então, a pessoa que vive uma vida cristã mal-sucedida, ela sabe que é consequência das suas más escolhas, das suas más decisões. Então, essa pessoa, ela não adianta ela reclamar, não vai ter como ela reclamar diante de Deus, né? Vão ser salvas. Muitas pessoas vão chegar no final dessa caminhada e vão obter a salvação. Mas e quando olharem para as suas vidas como cristão, foi bem sucedido ou não foi tão bem sucedido? Qual vai ser qual vai ser a sua recompensa ao findarmos essa caminhada, ao findarmos essa jornada? O apóstolo Paulo, ele disse assim: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está preparado a coroa, a qual Deus tem não só para mim, mas para todos quanto amam e aguardam a sua vinda. Então, qual vai ser a nossa premiação no final dessa caminhada? É uma pergunta que eu preciso fazer para mim todos os dias, e você precisa fazer para você todos os dias. A fim de quê? A fim de nos ajustarmos ao padrão da excelência para sermos vitoriosos. Não basta só vencer, não é só sobrevencer, é sobrevencer com excelência, vencer com êxito, vencer e ser bem-sucedido. Tópico 2. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Essas duas coisas, meus irmãos, essas duas palavras, elas caminham lado a lado de quem tem Cristo como seu modelo de vida. Porque Cristo foi muito prudente e alcançou sabedoria. Sabedoria do alto, sabedoria do céu, né? Então, a prudência ela nos coloca em lugares elevados. A prudência nos faz perceber
tudo aquilo que está à nossa volta que vai tirar o nosso foco, que vai tirar os nossos olhos de Cristo, do céu, do Espírito Santo, da comunhão, da carreira bem-sucedida. Então a prudência, é a prudência que faz isso conosco, né? O autor, ele traz aqui o termo, uma explicação aqui do termo prudência como compreensão, discernimento. Então, assim, a prudência faz a gente entender e compreender as coisas com clareza, para a gente tomar decisões sábias. Por que eu e você precisa ter prudência o tempo todo diante das nossas ações, diante das oportunidades dessa vida? Porque a gente precisa tomar decisões o tempo todo. Então, se a gente não tomar decisões prudentes, se formos imprudentes, ou se agirmos sem a prudência, pode esperar. A ausência da prudência nas nossas decisões causam consequências. E consequências, muitas das vezes, dolorosas, grandes dores, grandes perdas, prejuízos incalculáveis. Advém de decisões, de tomada de decisões imprudentes. Não teve discernimento, não teve o entendimento, não teve a clareza para tomar a decisão. Tomou a decisão no ímpeto, fez segundo o curso da vida, preferiu dar ouvido, às vezes, à tendência, aquilo que estava mais fácil, aquilo que seria mais prazeroso no momento, procurou, ao invés de parar, pensar, refletir, ter moderação. Moderação está aqui na revista, sim. A pessoa que tem prudência, a prudência ela é uma virtude que traz moderação diante de situações desafiadoras. Nós somos colocados diante de situações desafiadoras o tempo todo. O que vai nos livrar da queda? O que vai nos livrar da dor? O que vai nos livrar do prejuízo? O que vai nos livrar da angústia? A moderação e a tomada da decisão com prudência. A prudência me faz calcular o ato, me faz calcular a ação. O que vai acontecer depois que eu tomar essa decisão, o que vem? O que vai me acontecer? Vai me trazer benefício? Vai me acrescentar comunhão? Vai me acrescentar como um cristão? Vai me aproximar de Deus? Vai me aproximar do Espírito Santo? Vai trazer mais graça sobre a minha vida? Ou vai me afastar de Deus? Ou vai me trazer prejuízo? Ou vai me trazer destruição? Ou vai trazer perda? Tristeza, angústia. Então, a prudência é ela que nos faz tomar decisões sábias. Um homem nunca será sábio sem ser prudente. Um homem nunca será sábio sem agir com moderação, com equilíbrio. A pessoa nunca será sábia se ela é uma pessoa que toma decisões sem calcular as consequências, sem medir as consequências. Isso não é uma atitude de pessoa sábia. Isso não é uma atitude de pessoa prudente e que adquiriu sabedoria. Então, toda vez que Cristo estava diante de uma situação, um questionamento, quando ele estava ali para ser confrontado, tentando, o tempo todo eles tentavam apanhar Jesus em alguma coisa, Cristo agia com prudência. Cristo agia com sabedoria. Suas respostas, suas ações, todas elas eram pautadas na prudência e na moderação. Provérbios capítulo de número 1, Provérbios 1, versículo 29 em diante, diz assim: porquanto
odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão o fruto das suas escolhas e fartar-se-ão dos seus próprios desejos. Ou seja, a pessoa que não buscou o temor, não buscou a sabedoria de Deus, não agiu com prudência, ela vai comer o fruto que ela mesma plantou na vida dela. Ela vai ser alimentada por aquilo que ela mesma plantou para a sua vida. Porque o erro dos nécios, aqui é o contexto que Paulo está dizendo, do imprudente, porque o erro dos nécios os matará e o desvario dos insensatos o destruirá. A ausência da prudência só traz morte e destruição, dor e prejuízo. A pessoa ela vai agir no ímpeto, ela vai agir sem pensar, sem prudência. Depois ela vai colher com certeza os seus frutos, né? Aquilo que ela semeou, ela vai colher. Mas aí Salomão diz assim, o versículo 33. Mas o que me der ouvidos, ou seja, o prudente, habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Então, o combate à imprudência é a prudência. O combate à insensatez é a sensatez. O combate à loucura é a sabedoria. A gente só vence essas coisas seguindo o padrão, o modelo que é Cristo, em todas as nossas ações, em todas as nossas atitudes, né? Então, esse é o sentido que o autor traz aqui de prudência. Não andeis como nécios. Não podemos andar como pessoas que não têm entendimento. Por quê? Porque a nossa mente já recebeu uma transformação, a nossa mente já recebeu a luz. Então, quando a luz entrou na nossa mente, ela tirou todas as trevas, ou seja, todos aqueles pensamentos que outrora a gente tinha e que achava que não era problema, que não era ofensa a Deus, que não prejudicava as pessoas, tudo isso foi transformado pelo poder da palavra. Porém, há ainda muitas pessoas que, mesmo tendo sido esclarecidos, elas insistem em andar na sua velha maneira de viver. Então, Paulo, ele chama a atenção dos cristãos, dizendo, olha, vocês não podem andar como os nécios, como os que não têm entendimento, como os que não conhecem, como aqueles que não sabem ainda. Por quê? Muitas das vezes eles fazem achando que não estão errando, mas vocês são diferentes, vocês já tiveram esclarecimento. Vocês já são seguidores de Jesus Cristo. Vocês já têm um exemplo. Então, irmãos, como que eu vou me justificar diante de Deus? Como que você vai se justificar diante de Deus tendo Cristo por modelo? Tendo Cristo por exemplo de vida? O que você vai alegar para Deus? O que eu vou alegar para Deus? Ah, Senhor, mas eu fiz por quê? Não, o nosso exemplo, o nosso modelo é Cristo. Não é o mundo secular, não é as pessoas dessa vida, não é a cultura, não é a arte desse mundo, não é nada. Nós não podemos, nós não vamos ter justificativa diante de Deus para dizer que não conseguimos, que não fizemos, porque nós temos Cristo como exemplo. Ele disse aos discípulos, João capítulo 13, o que eu faço, tudo o que eu faço, eu estou fazendo para o vosso exemplo, para servir de exemplo para vocês, tá bem? Então nós não podemos fazer as mesmas coisas que os loucos fazem, que os insensatos fazem, que o tolo, o ignorante, aquela pessoa que não tem conhecimento ainda faz. Nós não podemos, nós não temos diante de Deus uma justificativa. Nós não temos, nós não vamos ter. Pastor não vai ter, o músico não vai ter, o professor não vai ter, a irmã do circo de oração não vai ter. Todos nós que servimos a Deus, nós não teremos como justificar diante de Deus por que nós não andamos prudentemente.
Por que que nós não andamos em conformidade com a palavra? Por que não andamos conforme o padrão de Cristo, como Cristo, seguindo Cristo de exemplo? Nós não vamos ter desculpa diante disso para com Deus, tá bem? Andeis como sábios. O 3 aqui, ó, o adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio. Vem do grego, sophos, né? Isso aqui é a raiz da palavra sofia, sabedoria. Então, assim, quem que é sábio de verdade? O que é ser sábio na caminhada? O que é ser sábio na caminhada com Cristo, na caminhada para o céu? É uma pessoa hábil, uma pessoa que examina, aqui Paulo traz a ideia do perito, aquela pessoa que examina tudo antes de fazer, de tomar decisão. É o que eu acabei de dizer, a pessoa não faz, ela não pode fazer as coisas sem medir as consequências. O perito, ele não chega à conclusão de um inquérito, ele não dá o seu relatório ali, ele não assina um relatório sem examinar os pormenores. O que eu vou fazer agora, o que isso vai me custar lá na frente? O que isso vai me agregar lá na frente? E depois que eu fizer, e depois que eu tomar essa decisão, e depois que eu agir, o que vem? Qual vai ser a consequência? Então, Paulo está dizendo aqui que a pessoa sábia, a pessoa que vive, que busca a sabedoria, que vive de forma sábia, ela é uma perita, ela é uma pessoa que examina tudo. E é claro, uma vez feito o exame, a pessoa vai procurar viver como luz, ela vai viver buscando pela santidade, buscando mais ainda da presença de Deus, buscando mais ainda da presença do Espírito Santo na sua vida, e não vivendo como nécios, né? Uma das maiores características da pessoa que vive como sábio nessa caminhada com Deus ele não volta mais para onde Deus o arrancou. Esse é o maior sinal da sabedoria de Deus em nossa vida. Eu não quero voltar mais para o lugar de onde Deus me tirou. Porque toda vez que eu volto, toda vez que eu quero voltar para o lugar de onde Deus me tirou, eu estou anulando tudo que Deus fez por mim até aqui. Estou desprezando o sacrifício de Jesus, estou desvalorizando o sangue de Jesus, que é tão, tão precioso. Tá bom? Então esse é o maior sinal. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nos tornamos semelhante a Jesus. Esse é o caminho, buscar uma vida pautada na sabedoria divina, na sabedoria que vem do alto, não na sabedoria dos homens, né, deste século. Não é essa. Paulo diz que ele não vivia uma vida de sabedoria com os padrões dessa terra, dessa vida. Tiago disse que a sabedoria terrena, ela é maligna, ela é demoníaca. Não é sobre essa sabedoria, aquela que nega a existência de Deus, os seus atributos, mas aquela que vem do alto, aquela que te ajuda a tomar decisão, aquela que ajuda você a se conduzir com as pessoas, no trato com as pessoas, o que eu devo fazer, como que eu devo me proceder. É essa sabedoria que o apóstolo Paulo disse que nós devemos buscar. Tópico 3, vencendo os dias maus. Os dias maus chegaram, e ele chega para todo mundo, todas as gerações, todo cristão enfrentou o seu dia mau. Mas, olhando biblicamente falando e pelas profecias bíblicas, a gente vê que hoje, de fato, é um dia mau dos fins dos tempos, né? Nunca se viu tantos sinais dos fins dos tempos como agora. Então, esse dia mau aqui que Paulo ele vai dizer, ele está falando de um dia mau que cada um viveu. Porém, nós hoje estamos vivendo os dias maus, mas os dias maus dos fins dos tempos, né? Não é qualquer dia mau que nós estamos enfrentando hoje. Então,
O conselho dele é: saiba remir, né? Remir o seu tempo. Aqui aparece como redimir ou comprar para uso próprio, né? Enfim, essa expressão ela se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Não fui ainda, Jesus não me levou individual ainda, e ele ainda não voltou para arrebatar sua igreja no coletivo. O que eu devo fazer? Como eu devo me portar? Remindo bem o meu tempo. Não é remindo bem, remindo o tempo. Porque remir o tempo já é fazer de forma correta, já é usar de maneira proveitosa o seu tempo aqui nessa terra. Como eu e você estamos usando o tempo, a oportunidade que Deus tem nos dado de estar nessa vida. Fazendo bem, fazendo mal, buscando a presença de Deus, produzindo para o reino de Deus, ou fazendo as obras da carne, fazendo as obras das trevas. É isso que o autor dessa lição quer nos confrontar. Como está sendo a nossa conduta nesses últimos dias, nos dias maus que nós estamos enfrentando. Muitas pessoas caminharam, mas quando veio o dia mau, elas não suportaram. Elas não tiveram fé suficiente para caminhar um pouco mais. E acabaram retrocedendo e abandonando o caminho da excelência, né? Abandonando os princípios bíblicos e o padrão estabelecido por Deus. Então, o que o apóstolo Paulo ele nos orienta e o que ele não queria que acontecesse conosco é exatamente isso, que a gente não se desviasse da fé, que a gente não desanimasse, que a gente não retrocedesse, que a gente não voltasse para os nossos rudimentos antigos, os nossos velhos pecados, com a nossa velha maneira de viver. É isso que Paulo não queria que acontecesse com aqueles cristãos e também conosco agora nos dias maus que estamos enfrentando. Então a ideia aqui de um comprador, eu gostei aqui da colocação, né, que o autor trouxe aqui, da ideia do comprador que ficava ali esperando o momento certo para comprar por um bom preço. Isso dá a ideia de alguém que está o tempo todo ligado, que está o tempo todo examinando, fazendo uma análise, né? Analisando todo o perímetro, tudo à sua volta. Isso fala de quê? De vigilância, isso fala da prudência, isso fala da sabedoria. São coisas que trabalham juntas, são coisas que têm que trabalhar juntas na nossa vida. Sabedoria, prudência, vigilância, para que a gente não faça besteira, para que a gente não tome decisões que vão trazer prejuízo. Já pensou um comprador? Se ele comprar mal, ele vai ter prejuízo. Se ele fizer uma compra ruim, num momento ruim, se ele tomar uma decisão precipitada, ele corre o risco de pôr em falência tudo aquilo que ele conquistou na vida. Assim somos nós. Nós estamos numa caminhada, estamos numa jornada. A gente vai construindo, a gente vai edificando, a gente vai com muita dificuldade galgando. E de repente, um ato impensado, uma decisão mal tomada, coloca tudo a perder. Essa é a realidade de muitos cristãos hoje. Estão chorando, estão angustiados, estão muitos até desanimados. Mas por quê? Porque tomaram decisões precipitadas. Fizeram o que não devia ter feito. Tomaram caminhos que não devia ter tomado. Então agora o prejuízo chega. As perdas vêm e com eles vem a dor, vem a angústia, vem a desilusão, vem a decepção. E não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Então, remir bem o tempo é aproveitar o tempo com excelência, fazendo sempre o que for certo. Ah, mas eu não sei o que fazer. Então não faça. Ah, Deus ainda não falou. Não faça. Ah, mas eu não sei como que vai ser depois. Não faça. Não fazer também é um ato de prudência, né?
É melhor não fazer do que fazer mal feito, do que fazer uma coisa que vai trazer prejuízo. Remindo o tempo e a volta do Senhor. A perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, vamos voltar lá na ilustração que Paulo usa do atleta, né, competindo ali. Ele já está cansado, ele já correu, caminhou, não sei qual a modalidade, né, mas cada um na sua vida tem a sua modalidade aí, a sua luta. E a pessoa vai superando, vai superando, vai superando. Aí, assim, naquela reta final, pegando aqui a vida do atleta, na reta final, quando ele enxerga a linha de chegada, ele é o momento que ele mais vai estar cansado, é o momento que ele mais vai estar exausto, né? E ali é necessário que a pessoa faça um esforço a mais. Por quê? Porque ele cansou, ele gastou a sua energia durante a corrida, toda a competição, mas ele já viu a linha de chegada, ele sabe que se ele chegar, se ele esforçar um pouco mais, ele vai conseguir. Então, ao invés de nós desanimarmos nesse momento, nesses dias maus, no dia da dificuldade, no dia da angústia, é aí que nós precisamos buscar em Deus ainda mais. Senhor, me dá mais força. Senhor, está difícil, eu já vi a linha de chegada, eu já estou vendo a linha da chegada, porém as minhas forças já se esgotaram, a minha paciência já se esgotou, tudo em mim já acabou, então eu preciso ser renovado para me chegar. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, que a gente deve, nessa última hora, nesse último momento, não retroceder, não voltar atrás, não desanimar. Ah, mas está difícil, eu não aguento mais, eu não consigo mais, está pesado, a minha paciência com isso já acabou, eu não tolero isso mais. Aguenta mais um pouco. Você já viu a linha de chegada, é só cruzar a linha de chegada que a vitória está ali do outro lado, a coroa está ali te esperando, a recompensa está logo ali. Quantas pessoas chegando no momento, na hora de Deus cumprir a promessa, de Deus dar a vitória, se entregou ao cansaço, se entregou ao desânimo, se entregou à vaidade, se entregou à soberba e retrocedeu. Parou, caiu, sofreu uma queda em plena competição. Por quê? Porque não pediu Deus graça, porque não pediu Deus sabedoria, porque não agiu com prudência. Veio o adversário e não a deixou completar a caminhada, não deixou chegar e ser vitorioso. Então, Paulo está dizendo, principalmente para nós, irmãos, que estamos vivendo os últimos dias, devemos aumentar a vigilância, aumentar a busca por Deus, aumentar a busca pela santidade, aumentar o temor, aumentar o estudo da palavra, aumentar a oração, aumentar tudo na nossa vida, porque a cada dia que passa, o fim está mais próximo. O fim está mais próximo. Então não é tempo de voltar atrás, não é tempo de retroceder, não é tempo de desanimar, não é tempo de ficar lamentando, não é tempo de ficar buscando inovações, coisas alternativas, não. É tempo de olhar para Jesus, é tempo de imitar Jesus cada dia mais, é tempo de viver uma vida com Deus cada dia mais. Esse é o tempo. 3. Os dias são maus. Que dia é esse que nós estamos vendo? O que é o dia mau? O dia mau é o dia onde tudo parece estar escuro. O dia onde tudo ficou diferente. O certo agora é tido como errado. O errado agora é tido como certo. Falar as verdades de Deus está sendo proibido. Viver em santidade está sendo hoje motivo de zombaria. Fazer o certo hoje está sendo motivo de perseguição, de aflição nessa vida.
As pessoas estão se entregando ao pecado, se entregando à vaidade, se entregando à soberba e achando que quem decide viver um padrão divino, né, estabelecido por Deus para a sua vida, achando que essas pessoas que estão erradas. Achando que essas pessoas que estão exagerando, estão sendo radicais. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas devemos o quê? Entender qual seja a vontade de Deus. As pessoas estão se entregando ao curso dessa vida. As pessoas estão buscando alternativa no mundo para resolver os seus dilemas. As pessoas estão buscando nas pessoas mundanas a referência. Estão deixando de olhar para Cristo, estão deixando de olhar o exemplo máximo que nós temos, que é Cristo, e olhando para a cultura vigente, olhando para as tendências dessa vida, olhando para o curso dessa vida, olhando para os padrões dessa sociedade, dessa cultura contemporânea. Então as pessoas estão se moldando pelo mundo. Ao invés de se moldarem inteiramente de Cristo, elas estão nutrindo as suas mentes com coisas dessa vida, com coisas desse mundo, com o pecado, aonde o pecado é que domina, aonde o pecado é quem rege todas as coisas. A consequência disso são pessoas vivendo na contramão daquilo que Deus quer, pessoas vivendo na contramão daquilo que Deus estabeleceu, pessoas vivendo na contramão do padrão de Deus. O Tiago disse que se tornaram amigo do mundo. Mas ele falou, mas quem se torna amigo do mundo também se torna inimigo de Deus. E Deus não vai poupar seus inimigos. Deus não vai ter piedade. Deus não vai ter misericórdia dos seus inimigos. Deus terá misericórdia do homem arrependido, do homem convertido, do homem justificado por Cristo. Deus vai ter misericórdia daquele que foi redimido pelo sangue do Cordeiro, não daqueles que se levantaram em oposição contra ele, contra a sua igreja, contra o servo seu. Deus não vai ter misericórdia dessas pessoas, porque a misericórdia, ela é para aquele que arrepende. A misericórdia, ela é consequência do arrependimento. Misericórdia não é presente na caixinha que vai chegar na caixa de correio, na casa das pessoas. Misericórdia não é isso. Misericórdia é consequência de arrependimento. Quem não se arrepende não alcança a misericórdia. Se essas pessoas não se arrependerem, se essas pessoas não mudarem a maneira de viver, de agir, elas não alcançarão a misericórdia de Deus, mas sim a ira. Elas enfrentarão a ira divina, e a ira divina, ela vai ser sem misericórdia. O juízo, a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia. A misericórdia, ela vai ser aniquilada no juízo de Deus, porque não houve arrependimento, porque as pessoas pecaram, porque as pessoas prejudicaram, porque as pessoas maltrataram a outra, porque as pessoas mataram as outras, porque as pessoas fizeram a vida dos outros tornarem difíceis e não se arrependeram do que fez. Blasfemaram contra Deus e não se arrependeram do que fez. Então não haverá misericórdia para essas pessoas, somente o juízo, a ira de Deus. Tá bem? Então, para concluir aqui, precisamos seguir o padrão divino, isto é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas em sua palavra. É preciso viver sábia e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem, e não deixamos-nos dominar pelos dias maus. Aproveite, vamos aproveitar melhor a oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui nessa terra. Como que eu vou aproveitar bem o meu tempo? Fazendo conforme a palavra de Deus. Fazendo conforme Cristo fez. Tendo Jesus como modelo. Tendo Jesus como exemplo. Mas vou voltar a dizer. Mas eu não consigo. É muito difícil. Tenta. Se esforce.
Que atleta que vai para uma competição sem treinamento, sem passar pelo processo da disciplina, sem passar pelo processo da abstenção dos prazeres. Qual atleta que vai competir sem treinar? Nenhum atleta. Então, se a gente também não se esforçar, se a gente também não buscar em Deus, o resultado, eu já sei qual que vai ser. O resultado, você já sabe qual que vai ser. Então, depois não adianta reclamar, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe você, professor, você, aluno que vai assistir essa aula. E, mais uma vez, te faço o convite. Segue o nosso canal e ative o sininho ali das notificações, tá bom? Deus abençoe você, tenha um ótimo e excelente dia na presença do Senhor.